Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando esse vlog aqui, indo trocar umas coisas na loja que eu comprei e aproveitar para mostrar, olha como que esse dia está lindo. Gente, nevou hoje, está simplesmente maravilhoso. E eu vou aproveitar para levar vocês comigo pra gente conversar um pouquinho do que está acontecendo, dar uns updates para vocês. Então vem comigo. Bom, gente, estou aqui dirigindo. Atualmente estou aqui nos Estados Unidos. E uma das coisas diferentes de Estados Unidos e Canadá é porque eles não têm muito preparo, né, com a neve. Então as ruas, elas não ficam limpas. Eles limpam, né, mas não fica assim tão limpas comparado com o Canadá. Então eu vou aqui conversando com vocês, olhando aqui pra frente, tendo cuidado. Vocês já viram que eles sempre fazem aqueles 12 dias de Natal? Aqui, né, nos Estados Unidos tem 12 Days of Christmas. 12 Days of Christmas. E aí, eu estava caminhando outro dia e me veio na mente de fazer 12 Days with Jesus. 12 dias com Jesus. Então eu vou gravar aqui pra vocês 12 dias que nós vamos conversar um pouco, né, sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Aproveitando hoje que deixei as crianças com os avós, então estou aqui bem tranquila para poder conversar com vocês. Mas algo que tem queimado assim no meu coração para compartilhar hoje, no vídeo de hoje. Então hoje eu quero falar com vocês sobre confiar ainda que eu não veja. É muito difícil, né, a gente confiar sem estar no controle. Confiar sem ter o financeiro. Confiar sem eu ver que o Senhor está se movendo e fazendo. Há um ano atrás, eu me movi por uma palavra específica do Senhor. Só que nesse processo de confiança, eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia o que o Senhor ia fazer. Porque é muito legal, né, quando Deus fala com você e Ele te aponta um caminho, Ele te aponta um destino. E você sente até um pouco de orgulho, né, disso. Nossa, eu fui escolhida, o Senhor me confiou isso. Só que no meio do caminho não é tão fácil assim quanto se parece, né? Existe ali alguns processos e alguns alinhamentos que Deus tem que fazer primeiro em você, no seu coração, para depois... Eita! Meu carro deu uma atolada. Para depois o Senhor fazer o que Ele precisa fazer através de você, para que Ele venha alcançar outras vidas através de você. Mas primeiro Ele precisa te alinhar, porque não tem como você pedir o Senhor para usar a sua vida, para que você seja bênção, para que o Senhor te leve a nações, se você não está com a sua estrutura alinhada. Então, assim, não tem como Deus usar você se você ainda tem feridas que precisam ser saradas. Porque, senão, aquilo que vier na sua mão vai ser muito fácil você entregar, porque você não está alinhada com o propósito, você não está alinhada espiritualmente, o seu coração não está alinhada com o coração de Deus. Então, antes, Ele precisa te alinhar. E... há um ano atrás, quando o Senhor me falou, Luana, né, você vai fazer isso, eu estava com outras expectativas e numa outra realidade, achando, né, que ia chegar chegando, achando que, meu Deus, é isso. E eu realmente cheguei com o coração muito assim, né, de tipo, nossa, vamos fazer isso, vamos mudar isso, aquela coisa. E Deus me mostrou, não, peraí, eu precisava te tirar do ambiente que você estava para mudar primeiro algumas coisas em você, para mostrar, olha aqui, eu já
fiz um processo muito lindo na sua vida e realmente o Senhor já trabalhou muito. Então eu já achava que eu estava assim, já lá. E aí o Senhor, não, mas ainda falta essa área aqui da sua vida, sabe? Esse pequenininho aqui que você ainda precisa se alinhar, que você ainda precisa alinhar o seu coração. Então, nós precisamos confiar que mesmo que ainda nós não estejamos lá aonde Deus quer que nós estejamos, mas que o Senhor, Ele está alinhando o nosso coração dele, que o Senhor, Ele está fazendo, que o Senhor, Ele está movendo. Então, sabe, confia no processo. Muitas vezes, movidos por uma palavra, as dúvidas começam a chegar, como, será que foi o Senhor que falou mesmo? Porque a gente não tá vendo as coisas acontecer e da forma como nós projetamos que elas fossem acontecer. E as dúvidas, elas começam a surgir. Será que foi Deus que falou isso mesmo? Será que não foi coisas da minha mente? Será que eu não estou repetindo ciclos? E várias dúvidas começam a aparecer. E ponto da gente duvidar daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor nos começou. E essas dúvidas, elas começam a entrar na nossa mente, sabe? Então nós precisamos ter muito cuidado para não perder o nosso tempo com a distração. E eu confesso que eu perdi muito tempo distraída, porque eu já tenho de costume, eu penso demais. E assim, a minha mente, ela fica bombardeada de pensamentos. Então assim, eu tenho que realmente começar a descartar. Peraí, faz sentido isso que eu tô pensando? Por que tá surgindo esse pensamento? De onde que tá vindo isso? Então, eu quero que você faça esse exercício e comece a pensar, peraí, por que esses pensamentos estão surgindo? Sabe? Porque senão a gente perde muito tempo ouvindo as mentiras do diabo. Se Deus falou, tá falado e ponto final. Ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis. Quando começa a esquentar, é lá para abril, por aí. Então, o inverno é bem longo, sabe? E chega uma hora que você só quer que acaba. Fala, Senhor, ai, que saudade, né? E é por isso que a gente lá no Canadá, a gente aproveita muito mesmo o verão. Porque o inverno é muito longo. Então as pessoas realmente, quando chega o verão, é uma realidade assim totalmente diferente. As pessoas aproveitam, tem festival, tem coisas para fazer com as crianças. Então praticamente é todo dia a gente na rua aproveitando, sabe? Então assim, talvez o inverno esteja longo na sua vida, mas existe um verão que está chegando aí. E saiba que, sabe, aprenda uma coisa também que eu tenho aprendido com Deus, é discernir a estação que eu estou vivendo. O que o Senhor está fazendo? O que eu posso aprender aqui? Ao invés da gente ficar reclamando, ai meu Deus, ai, será que eu vou ter isso? E eu sei que é difícil, também é difícil pra mim. Às vezes eu tenho que me policiar, falar, não vou reclamar, né? Porque se eu reclamo, então eu clamo 2 vezes aquilo. Então eu também tenho que me policiar, sabe? Falar, não, Senhor, ok, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui nessa situação? O que o Senhor quer que eu preciso aprender aqui para passar para a próxima estação? Por quê? Porque muitas vezes muitas vezes não, porque com Deus ele não te reprova, mas você precisa discernir o porquê que você tá passando
várias vezes o mesmo ciclo e não vence. Se você não passar, você vai ficar repetindo e repetindo a mesma coisa. Ainda continua sendo Deus. Ele ainda faz da forma que ele tem que fazer. Quem somos nós para colocar Deus em uma caixinha e definir a forma que ele vai fazer? Ainda mais na situação que o mundo anda hoje, né? Tantas incertezas, tantas coisas acontecendo. E aí a gente fica, meu Deus, mas tá fechando uma porta aqui. Nossa, e isso e aquilo. Sendo que o Senhor tá falando, ei, olha pra mim, sou eu que cuido, sou eu que governo, eu sou o Senhor, sabe? Então, a gente perde muito tempo. E confiar sem ver a provisão, confiar sem ter os recursos financeiros, sabe? Deus, ele tá trabalhando muito nessa área do controle pra mim. Eu não percebia que eu era uma pessoa controladora, assim, sabe? E Deus trazer aqui, Deus está mostrando que realmente, olha, você precisa confiar, porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando a gente tá com a casa boa, quando a gente tá com a conta financeiramente bem, mas quando o Senhor te tira do seu lugar que você estava para mostrar um novo de Deus, porque eu estou experimentando, eu estou conhecendo uma nova dimensão mesmo, sabe, de Deus. É muito difícil confiar que o Senhor está agindo. E ele não faz isso por mal, porque Deus não é um Deus maldoso, mas ele nos ama tanto. Eu fico assim admirada da grandeza de Deus. Ele nos ama tanto, mas tanto, que para não perder um filho seu, ele é capaz de mover os céus, mover a terra, porque o amor dele é imensurável. E ele move porque, de novo, ele quer alinhar o seu coração com o dele. E eu falo assim, pra gente que já tá há muito tempo dentro da igreja, eu, por exemplo, praticamente nasci em um berço cristão. Meus pais se converteram com 3 anos. Eu tinha 3 anos de idade quando eles se converteram, né? E nós estamos há muito tempo já na igreja. Gente, a gente precisa realmente, como Paulo fala, estar sempre renovando a nossa mente, pra gente não ficar estagnado, pra gente não ficar naquela rotina. Ai, venho na igreja domingo, de domingo a domingo e não muda. Eu falo que as maiores experiências que eu tive com Deus foi dentro do meu armário, foi dentro do meu closet, porque foi ali no secreto que realmente o Senhor, olha, eu lutando com a coisa e o Senhor, não, peraí, mas você precisa mudar aqui. Não, peraí, vamos ajustar isso. Olha, você tá errando aqui. E de novo, não porque ele é um Deus mau, não porque ele é um Deus que tá sempre te acusando. Não, mas é porque ele te ama muito e ele não quer que você se perca. É igual, pai, eu sou mãe de 4 filhos e eu falo sempre pras minhas filhas. Às vezes elas não gostam quando eu corrijo, mas eu falo, olha, a mamãe tá te corrigindo porque a mamãe ama você, porque a mamãe não quer que você se perca, porque eu não quero que depois você seja corrigida lá fora. Então a mamãe precisa te corrigir, eu preciso falar pra você a verdade. E Deus, ele faz isso com a gente porque ele nos ama, porque ele quer nos encontrar, sabe? Então, assim, o Senhor tá trabalhando essa parte do controle, porque você sabia que até você ter ali supostamente o controle das coisas, né? Você faz a sua rotina e você tem tudo assim, tim, 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 tim. É um certo, assim, um pouco de
controle. Eu não tô falando que é errado de ser sua rotina, até porque Deus também está me levando para esse lugar que eu preciso ter rotina na minha vida, eu preciso fazer as coisas acontecer, mas eu preciso deixar o controle nas mãos dele, porque é ele que faz, é ele que governa, é ele que, sabe? E quando a gente fala sobre isso, né, você precisa confiar. É muito fácil a gente falar, você precisa confiar, você precisa deixar nas mãos do Senhor, o Senhor que faz. É muito fácil a gente falar quando a gente não está lá, quando a gente não está vivendo. E nos últimos anos, eu realmente pedi ao Senhor, Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu entrego a minha vida para o Senhor, eu abro a mão do meu eu. Eu entrego a Ti tudo. Eu entrego ao Senhor tudo. Assume o controle, assuma o que o Senhor tem que assumir. Eu entrego o senhorio da minha vida para o Senhor. O Senhor seja Senhor da minha vida. E olha, eu te falo que você precisa ser bem corajosos para fazer oração assim, porque quando você faz, o Senhor, Ele começa a te mover. E muitas vezes não vai ser da forma que você quer, mas eu te garanto que vai ser a melhor coisa que você vai fazer para sua vida. Como eu falei, há um ano atrás eu me movi pensando, né, que ia ser Taranato do Rio, maravilhas, e não foi nada disso. Eu posso dizer que esse foi um dos anos mais desafiadores da minha vida. Foi um ano muito difícil de dizer, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz, porque o Senhor... sabe quando você tem aquela realização assim, meu Deus, agora eu tô entendendo o porquê o Senhor me moveu. Agora eu estou entendendo o porquê que isso aconteceu. E de novo, é tudo pra alinhar o seu coração ao de Cristo. Então, se você tá passando, sabe, por esse momento de que você tenha que confiar, peça ao Senhor, Senhor, eu não tô vendo o que o Senhor está fazendo. É igual o inverno, né? Nós estamos aqui nesse dia cheio de neve. E eu já moro no Canadá há mais de 16 anos. E o inverno no Canadá é um inverno muito longo. Começa ali por volta de setembro, já começa a esfriar, setembro, outubro, novembro, todas essas coisas, né? Ainda precisa, sabe, me ensinar com isso. Então aprenda a discernir as estações, aprenda a pedir direção para o Senhor, o que Ele precisa fazer na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso... Ai, meu Deus, eu posso estacionar aqui ou não posso? Nem eu sei. Eu tenho certeza que se você fizer isso na sua vida, as coisas na sua vida, ela vai ser melhor. Sabe, gente? Então, aprenda a discernir as estações. Confie no Senhor, que Ele está movendo, Ele está fazendo. E Deus é um Deus bom, Deus é um Deus bondoso. E muitas vezes você vai ter que tomar esse passo de fé para que Deus veja se você está pronta para ir para o próximo nível, né? E assim, muitas vezes, talvez Deus só te mudou de um local para te mostrar ali o que você precisava alinhar, e talvez nem seja esse o seu destino final. Deus, Ele precisa te levar para outros lugares. Talvez o Senhor vai te levar para um outro local, mas Ele precisava que você tomasse esse passo de fé para ver se realmente Ele é o Senhor da sua vida, para ver se realmente você está baseando a sua vida em frustrações, no seu próprio entendimento, ou se realmente Ele é o Senhor da sua vida. Porque assim,
essa mudança, né, que a gente fez, teve muita gente que falou, meu Deus, né, vocês é doido, né, com 4 crianças, mudar assim, depois de ter uma vida estabilizada no Canadá e realmente se mover debaixo de uma palavra, gente, é difícil. Você não vê nem Deus, assim, você não vê que existe solução. Você humanamente olhando, você não vê que existe uma solução. Mas nós de novo, temos que estar renovando a nossa mente, trazendo aquilo que traz esperança. E realmente, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Não deixar se mover pelo que o mundo diz, ou o que Satanás está falando na sua mente. Esse realmente é um exercício que eu tenho feito, sabe? Vigiado os meus pensamentos. Quando vem pensamento de dúvida, não, peraí, o Senhor é o meu Deus, é o Senhor quem luta por mim. Quando eu vejo uma outra coisa, não. E comece realmente a profetizar a palavra. Gente, eu acho que a gente não sabe. Às vezes, o cristão, ele não sabe a força que ele tem. Jesus disse, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Dá pra você entender que você ainda fará coisas ainda maiores do que Jesus fez nessa terra. E a gente tem uma mente tão pequena. Gente, uma mente tão pequena que a gente não sabe do que a gente é capaz. Com Jesus, nós podemos todas as coisas e sem Ele, nada nós podemos fazer. Nada, nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, assim, realmente começa a fazer um exercício na sua mente e ver realmente, peraí, esse pensamento tá vindo de Deus, da ferida da minha alma, tá vindo do Espírito, ou tá sendo acusação de Satanás sobre a minha vida? E comece a confiar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ore a palavra. Eu lembro que, sabe, depois eu posso contar o meu testemunho aqui pra vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui nos comentários. Luana, eu quero ouvir o seu testemunho do Canadá, porque realmente eu morei no Canadá, morei um tempo ilegalmente, não recomendo isso pra ninguém, mas o Senhor, desde pequena, Deus sempre falou, eu sou o Deus que assina os papéis de vocês. E eu vim com os meus pais, acabei que eu fiquei sozinha, porque meus pais foram embora, e eu fiquei. E quando eu apliquei, eu conheci meu marido, nós casamos. Depois de 7 anos, o Senhor falou pra gente que era tempo da gente aplicar. E nós aplicamos pros nossos papéis. E assim, Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. E meu marido ficava assim com medo e eu falava, eu não temo, sabe por quê? Porque desde pequena, desde os 8 anos de idade, eu ouço Deus falando, eu sou o Deus que vou assinar os papéis de vocês, eu sou o Deus que faço. E eu tomei aquela palavra pra minha vida. Então todos os dias de manhã eu profetizava, trazia o céu na terra, Senhor, aquilo que eu não vejo, aquilo que pode parecer impossível aqui na terra, mas eu alinho meu coração ao Teu, eu trago à existência aquilo que o Senhor já projetou para a minha vida no céu, na terra. E começava a orar a palavra, pregava a palavra e começava a declarar as verdades sobre mim, sobre a minha casa. E hoje a gente não faz isso, a gente está muito distraído com muita coisa. Hoje, né, a tecnologia, elas nos distrai muito. E eu falo porque eu também me distraio muito. E eu não sei se vocês lembram que esse ano mesmo eu falei que eu ia focar aqui no YouTube. Foquei? Não foquei. Me distraí com o quê? Com o Instagram. Fiquei distraída com o Instagram, não vivi a vida que era para ter vivido. Mas sabe o que? Deus é um Deus de recomeços. Ai, como Ele nos ama. E como Ele nos ama, sabe? Então, se você, sabe, tá vivendo esse tempo de novo de confiança, confie, recomece. Não espere para chegar em janeiro para você recomeçar a sua vida. Não, comece agora, começa hoje. Começa hoje. Hoje é 1º de dezembro.
sabe? O ano não acabou, Deus pode ainda mudar o seu cativeiro, Deus pode ainda fazer grandes coisas ainda na sua vida. Ainda falta 30 dias, mas aí a gente, o ano já acabou, fica relembrando e moendo o passado, e aí a gente coloca as nossas expectativas para o futuro também, mas a gente não começa a viver o presente, e o presente também é um presente de Deus. Então ele te convida hoje para recomeçar, para alinhar o seu coração com dele, para alinhar os seus pensamentos com dele, sabe? Não é hora mais da gente ficar perdendo tempo, principalmente a gente cristão que já está há muito tempo na igreja. Alinhe os seus pensamentos com o Senhor. Eu acho que esse é um convite que o Senhor está fazendo geral, no mundo, globalmente. Ele está chamando a gente para nos alinharmos, para a gente não ficar focando com o que está acontecendo ao nosso arredor, com os rumores de guerra, com porque isso, porque aquilo, porque é o presidente, porque não. Cadê os remanescentes? Meu Deus, nem era isso que eu ia falar aqui no vídeo, mas cadê os remanescentes? Cadê aqueles que não desistiram? O Senhor está chamando esse, e é por isso que a gente precisa confiar que o Senhor, quando o Senhor vai alinhando, Ele quer o melhor azeite. E os remanescentes, aqueles que não desistiram, eles precisam carregar o melhor azeite. Meu Deus. O melhor azeite. Então, sabe? O Senhor, a gente passa as dificuldades, passa o que tem que passar, mas é para extrair o melhor azeite. E talvez seja isso, o Senhor está extraindo o seu melhor azeite.